Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Isabel e sou coach de bem-estar para mulheres que, como eu, sofrem de doenças crónicas e ou autoimunes. E se é a primeira vez que estás aqui, obrigada por confiares um pouco do teu tempo ao ouvir-me. Hoje quero partilhar contigo algo muito pessoal, a minha história. Durante anos perguntei-me constantemente, porquê eu. E talvez tu também já tenhas feito essa pergunta a ti mesma. E vou contar-te como passei de viver na dor e na frustração a criar um método que ajuda as outras mulheres, eh, como eu, a reencontrarem o seu poder interior. E deixo-te já aqui um aviso: este vídeo não é sobre mim, é sobre ti também, porque acredito que enquanto ouves a minha história, vais reconhecer partes da tua. Viver com uma doença crónica é uma experiência difícil de explicar. Há sintomas que não se veem, a dor, o cansaço, a ansiedade. eh, por fora até parecemos bem, mas por dentro o corpo está a travar batalhas invisíveis. E o mais duro é quando os outros não entendem. Eh, Já ouvi frases como isso é da tua cabeça, ou mas estás ótima, não parece que tens nada. E essas palavras muitas vezes magoam, porque invalidam a nossa realidade. Houve dias em que me senti invisível e houve dias em que pensei, será que vou conseguir continuar assim? E o pior de tudo era o isolamento, aquela sensação de estar a lutar sozinha, contra algo que ninguém à minha volta conseguia compreender. E se já te sentiste assim, quero que saibas que eu entendo-te. Eu já estive, no teu lugar. Mas houve um momento que mudou tudo. Eu estava exausta, farta de sentir que a doença me definia e que a minha vida tinha perdido o rumo. E até que alguém me perguntou: porquê tu? Na altura respondi: não sei, parece injusto. Porquê eu? E essa pessoa, olhou para mim e disse: e por que não tu? E naquele instante fez silêncio dentro de mim. Pela primeira vez, percebi que estava sempre a pôr-me no papel de vítima e que se continuasse ali, nunca iria recuperar, o poder da minha vida. Essa frase, tão simples, virou tudo ao contrário. E foi ali que comecei a entender, eu não podia escolher ter a doença, não é? Mas podia escolher o que fazer com ela. Podia continuar, a lamentar-me, ou podia levantar-me e criar uma nova forma de viver. E esse foi o meu clique, o ponto de viragem. E foi assim que eu comecei a reconstruir-me. Descobri que cuidar de mim não era egoísmo, não era luxo, era uma necessidade. E comecei devagar, um pequeno hábito cada vez, eh, beber mais água, respeitar a hora de dormir, dizer não quando precisar. Aquelas pequenas vitórias que me mostravam que ainda havia espaço para recuperar energia. E percebi uma coisa importante: a mudança não acontece de um dia para o outro, mas cada pequeno passo conta. Cada vez que escolhi respeitar o meu corpo, em vez de forçá-lo, estava a dar-lhe uma oportunidade de regenerar. Cada vez que pratiquei o amor próprio, estava a lembrar-me que ainda tinha valor, mesmo com limitações. Eu não vou romantizar. Houve recaídas, houve dias péssimos, mas houve também conquistas que me mostraram que eu estava no caminho certo. Talvez esta seja uma das maiores lições. Viver com doença crónica, é uma maratona, não é um sprint. E cuidar de nós mesmas, é a base para não desistirmos. E com o tempo percebi que havia um padrão, no que me estava realmente a ajudar. E não era sorte, não era acaso, eram escolhas conscientes. E foi aí que nasceu o método Fênix.
Escolhi a Fênix como símbolo, porque ela representa renascimento, força, resiliência. E tal como eu, e talvez como tu, precisei de me deixar morrer, para uma forma de vida que já não funcionava para mim, para finalmente renascer numa versão mais alinhada comigo mesmo. O método Fênix, basicamente, assenta em 6 pilares fundamentais: hábitos e planeamento, para organizar a vida e sem esgotar energia; o autoconhecimento, para entender quem realmente somos; autoestima e amor próprio, claro, porque a doença não define o nosso valor; e saúde mental, muitas vezes negligenciada, essencial para enfrentar os altos e baixos; a inteligência emocional, claro, para lidar com as emoções e com as relações; e finalmente, o sexto pilar, a saúde física, não menos importante, cuidada no que é possível, respeitando os nossos limites. E estes pilares não são nenhuma fórmula mágica, mas são ferramentas que me ajudaram e que hoje ajudam outras mulheres a reencontrar equilíbrio, confiança e qualidade de vida. E cada vez que vejo alguém a renascer, aplicando este método, lembro-me de onde tudo começou, numa mulher cansada, perdida, e- mas que decidiu não desistir de si mesma. Se chegaste até aqui, eu quero que saibas algo muito importante. Tu não estás sozinho. Mesmo nos dias em que parece impossível continuar, existe em ti uma força que nunca desaparece. E talvez esteja adormecida, talvez esteja correspondida pela dor, mas ela está aí. E acredita, todos os dias temos a oportunidade de renascer, como a Fênix, deixar para trás tudo aquilo que já não nos serve e escolher cuidar de nós, passo a passo. Se este vídeo fez sentido para ti, deixa o teu like, subscreve o canal e partilha com alguém que talvez esteja a precisar desta mensagem. E nos próximos vídeos vou detalhar cada um dos pilares do método Fênix para que, para que possas começar já a aplicá-los na tua vida. Obrigada por estar desse lado. Obrigada por escolheres cuidar de ti. E lembra-te, mesmo quando essa crónica, tu tens o poder de transformar a tua vida.